E aí, Thiago? Bom, Vida boa, hein? A natureza atrás de você. vendo? Eu São botei os terno e benefícios, Hoje eu botei terno e gravata para te receber. são os benefícios de não ser patrão, doutor Márcio. Tá Não, é porque vendo? pelo contrário, eu tive que fazer uma sustentação oral agora. Eu dei uma aula na Federal, no intervalo da aula fiz uma sustentação oral no Conselho de Contribuintes de Minas, para variar uma pancada. E aí logo depois a segunda aula e agora estou com você, Thiago. Na verdade, é o contrário. Eu que estou acordando cedo, botando terno e gravata. Saudade daquela época que a gente pegava crachá no CARF. Saía, voltava, crachá, crachá, cara crachá, acabou. Tem que voltar Acabou. logo. Tô com muita saudade de você, de Brasília, dos julgamentos, Aliás, da o tribuna. Tribunal de Contas da União falou ontem que o CARF não tem necessidade de voltar pautas presenciais. Sério? Thiago, você acha que algum dia você vai me trazer uma notícia boa? Bom dia! Nossa Senhora. Teve um relatório do Tribunal de Contas ontem indicando que as sessões elas podem permanecer virtuais mesmo após a pandemia, porque o Tribunal de Contas apontou aí um ganho de produtividade de 100% no julgamento dos processos administrativos, a partir da implementação dessas pautas virtuais. Então, assim, eu acho que era só o que a Receita queria. Ficou mais barato, ficou para eles mais efetivo e, por enquanto, nós estamos conseguindo aí E congelou? É o seu ou o meu? conseguindo. Ah, Eu voltou, só voltou. coloquei aqui na lua. E, por enquanto, nós estamos conseguindo fazer pedir a retirada de pauta, né? Daqui a pouco isso não vai mais acontecer. Putz, notícia ruim, hein? Gabriel, Rafael Caldeira entrou, nós podemos começar a live. Estávamos aguardando a Doutor, presença dele. pronto, permissão concedida, então vai Permissão começar. concedida. Tiago, então esse é o nosso informativo. Nós já estamos no 10º episódio ou nono? Episódio 10º. 10º episódio dos informativos Supremo Tribunal Federal e STJ. Não tem dado tempo de falar do STJ, mas como eu te mandei ontem um e-mail, nós precisamos voltar os nossos olhos para o STJ, porque muita coisa importante tem sido decidida lá em matéria tributária. Mas o Supremo não tem dado tempo. Mas olha como eu já adivinho o que o meu chefe quer. Nessa live de hoje, eu já coloquei o caso do STJ. Eu já te adivinho. Pelo andar da carruagem, esses episódios, nós já estaremos aqui velhinhos, falando do episódio 493. Olha só. Vamos começar a nossa pauta, queridos. Vamos começar? Então, o que nós temos hoje? Nós temos aí, eu vou fugir um pouquinho da pauta. Eu já te falei como é que eu me sinto, né? Eu me sinto numa estrada deserta e toda semana passa um caminhão em cima de mim. Aí eu me levanto, cambaleando, quando eu vejo que eu estou ficando bom, vem outro caminhão. Pronto. Então vamos começar aqui. É uma locomotiva que anuncia aí o PIS/COFINS da base de cálculo, essa questão de destacado e pago, se é ou não receita, se não é. O plenário ele finalizou o julgamento virtual daquele caso da base de cálculo do PIS/COFINS nas administradoras de cartão de crédito. E aí ele entendeu pela, pasme, constitucionalidade da inclusão dos valores retidos pelas administradoras na base de cálculo do PIS e da COFINS. Segundo os ministros, eu estou rindo, mas é de nervoso, eu juro. Segundo os ministros, o resultado das vendas ou a prestação dos serviços não
desnaturam ou não desvirtuam o destino que a empresa dá para o seu resultado financeiro. Eu não entendi bem o que isso significa. Na verdade, nós temos uma taxa de administração que não é da administradora aqui, era só uma passagem ali. Então, os ministros entenderam que, embora, olha que importante, não exista incremento patrimonial, o valor relativo às taxas das operadoras de cartão de débito ou crédito integram a efetiva receita do contribuinte. Pois geram, assim, e aí eles usavam uma expressão engraçada, uma oscilação patrimonial positiva, independente da motivação, da obrigação, independente de se aquilo ali é oponível ao fisco ou não, aquela obrigação de contrato. Eles falaram que é inoponível ao fisco. Eu não estou nem falando de obrigação de contrato ou não. Eu estou falando efetivamente de surgimento de um dinheiro no caixa que não é da empresa. Que a empresa recolhe porque aquele é o serviço dela, mas que ela repassa para frente. Entretanto, os ministros falaram que aqui é diferente da questão relativa à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, porque naquela oportunidade, os ingressos aqui eram do ente estatal por força de uma lei. Enquanto aqui no caso do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, enquanto aqui no caso das administradoras do cartão de crédito, são em função de contratos privados. Então, esses contratos privados são inoponíveis ao fisco. Mas eu acho que é o início da locomotiva com relação ao ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Não, calma. Os votos, em alguns deles, foram feitas ressalvas expressas, salvo engano, no ministro Fux, inclusive, e no ministro Alexandre, dizendo que esse caso é diferente do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, salvo engano, se a obrigação é voluntária, porque, na verdade, ao fim e ao cabo, as empresas acabariam a permitir essa dedução, a deduzir tudo antes da base de cálculo, criando um tributo quase que de receita líquida ou lucro. Não, é isso. Eles falaram isso. Só que se você vê a digressão de todos os votos, se você for ler todos os votos... Não, é preocupante, como aquele caso do ICMS lá da guerra fiscal, que eles falaram do ICMS recolhido, incidente, tudo leva a um cenário muito preocupante. Mas este caso é um pouquinho diferente na medida em que a empresa contrata a empresa de cartão de crédito, né? Então há um contrato ex voluntate, há um contrato voluntário da empresa de contratar o pagamento via cartão de crédito. Eu acho que o equívoco aí, na minha opinião, é que não há essa voluntariedade, na medida em que hoje ninguém mais circula com dinheiro. E mais do que isso, a base de cálculo, essa riqueza, está sendo tributada já lá na administradora do cartão de crédito. Não é voluntário, porque o sistema do meio eletrônico de pagamento, tema que a gente atua muito aqui, Brasília, para algumas instituições financeiras, exige esse tipo de arranjo. Então, assim, eu tenho que ter essas cadeias contratuais. Então, assim, eu não posso prestar o meu serviço se eu não tiver esse contrato. Então, assim, não é... no caso do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, eu tinha, sim, uma lei estatal falando desse ingresso. Aqui, eu tenho todo um sistema de arranjo de pagamentos feito pelo Banco Central e que, se eu não funcionar dessa forma, eu sou desabilitado. Ué, o que é isso? Mas não tem uma lei de um ente estatal. Mas tem uma limitação à minha atividade profissional. Essa live já deixou de ser informativa há muito tempo, hein? Nossa Senhora. Não, é informativa. Eu concordo. Agora, é preciso que se faça a ressalva. Para as empresas que estão no regime não cumulativo, este valor, já que faz parte da base de cálculo,
vai gerar o creditamento, a possibilidade de creditamento? Porque, veja, esta receita, essa parte da receita em que é repassada às administradoras de cartão, está sendo onerada duplamente, na tributação da contratante e na tributação da contratada. Então, me parece óbvio, ou me parece necessário, que se gere o crédito sobre esse valor de PIS e COFINS, o que acarretaria no mesmo resultado econômico, mas se preservaria a não oneração. Quando o Supremo Tribunal Federal julgou o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, eu imaginava ali que estávamos inaugurando uma nova era, uma era em que os tributos ou as bases não se cumulam. Mas hoje nós estamos tendo eu não vou dizer retrocesso, porque a live é informativa. Nós estamos tendo uma mudança no princípio da não cumulatividade, inclusive em outros julgamentos recentes do Supremo, dele levando à lei, dando à lei poderes para regular esse princípio. É muito ruim, porque onera o produto interno em relação, inclusive, aos produtos importados. Não, eu acho que realmente o ICMS na base de cálculo... Chegou um café para mim aqui, pão de queijo. Você acha que eu consigo comer durante a live? Melhor não, né? Esperar. É melhor esperar. O café você pode tomar. E a outra pergunta que eu lhe faço, Thiago... Mas isso é inveja. Como eu não tenho pão de queijo, eu prefiro que você não coma. Para chegar a essa questão que nós estamos dizendo, como a Lohane está dizendo aí, nós temos um problema gravíssimo de neutralidade. CMS, PIS, COFINS, IPI já são tributos muito mais cumulativos do que não cumulativos, né? A grande essência da não cumulatividade é exatamente atrair a neutralidade, que não há. Hoje, segregar atividades, você paga, em muitos casos, menos tributo do que manter concentradas as atividades. Isso mostra claramente que o mandamento constitucional da não cumulatividade não foi cumprido. Para complementar esse primeiro tema, eu queria dizer a vocês, talvez você não saiba, porque você, pela sua paisagem, não está em Brasília, está em outro lugar, aproveitando este momento em que a gente não sabe onde a pessoa está. Eu queria dizer a você que foi pautado para o dia 18/9 o julgamento, que eu esqueci o nome do termo, mas o julgamento para excluir da base de cálculo da CPRB. Da CPRB o ICMS. O ISS. Né? Eu pensei já pronto. Eu pensei que eu tivesse te mandado isso de manhã. Eu vi aqui no seu WhatsApp mesmo. Eu acho que nós temos uma nova era. Foi pautado a questão da CPRB agora, que vai ser julgado no dia 18. É um julgamento... É dia 18, né? Dia 18. É um julgamento super importante. Também do ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio. E é o ICMS na base de cálculo da CPRB. Isso, ICMS na base de cálculo da CPRB. Lembrando que nós já estamos no Supremo com os embargos de declaração do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, o ICMS na base de cálculo da CPRB e o ISS na base de cálculo do PIS e COFINS, retirado de pauta pelo ministro Toffoli. E o ICMS na base, o PIS/COFINS na base de cálculo do PIS/COFINS também já liberado, mas não tem data ainda. Ok. Ou seja, fortes emoções nos aguardam. Meramente informativo. Vivemos uma nova era de tributação. Depois do ICMS de cálculo do PIS da COFINS, a gente perde tudo. Isso é uma informação. Isso é uma informação. Então, eu só queria dizer a você, Thiago, que além de viver uma nova era, é importante dizer a todos os nossos amigos aí que estão nos assistindo que esse julgamento, pelas razões de decidir, apesar de falar de taxas de cartões de crédito, ele vai atingir certamente todos aqueles encargos que são pagos pelas empresas para administrar esse sistema eletrônico de pagamento, né? Os boletos bancários, etc., acabam entrando no mesmo rumo. Concorda comigo? Concordo. Cuidado. Sempre que eu tiver receita de terceiros,
eu posso acabar sendo atingido por esse caso dos cartões de crédito. Né? Então, esse é o meu receio. Esse é o meu receio. E eu tenho uma jurisprudência já consolidada de alguns casos de receita de terceiros. Isso. Eu fiquei preocupado com esse caso. Porque você tem outras receitas de terceiros, subcontratações necessárias nos casos de concessões. Você tem uma gama aí de discussões sobre receitas de terceiros muito, muito relevante e que realmente preocupa essa nova posição do Supremo. Volto a dizer, me parece que se ele mesmo diz que essa é uma receita minha, porque é algo essencial à minha atividade, que eu contrato voluntariamente, então eu acho que isso, de alguma forma se pavimenta o caminho para se reconhecer no âmbito do STJ, porque aí é matéria infraconstitucional, a possibilidade de creditamento desses valores. Exatamente. Nem tudo está perdido. Outro caso, pessoal, que não está aqui, mas eu vou comentar. O SEBRAE foi incluído na pauta e agora vai ser julgado por videoconferência e o julgamento vai ser reiniciado. Isso é um capítulo que eu preciso entender. Tiago, você está aqui para nos explicar, Tiago. Eu não entendi. Veja, estava no plenário virtual, né? Sessão virtual. Alguns votos foram colhidos. Qual ministro pediu destaque? Ministro Gilmar. Ministro Gilmar pede destaque para a videoconferência, que é a presencial, né? O sistema novo aí, o sistema novo. Então é como se fosse o plenário presencial, só que por videoconferência. E aí, o que eu entendi ontem é que tudo começa novamente. Teremos as sustentações orais, óbvio, precisa preservar o direito das partes de falarem, como diria a professora Isabel, elas falam por seus advogados. Teremos as sustentações orais, o relatório e todos os votos colhidos novamente? Todos os votos. Mas isso é regimental ou é uma interpretação? Não, isso é regimental. Acabei vendo que era regimental em uma das portarias que o ministro Dias Toffoli deixou lá. Ele fala que quando há pedido de destaque, o caso mostra-se relevante. Então, pense aí a nova leitura do relatório e do voto para que os demais ministros consigam ter ali aquela discussão, aquela troca de informações, que não foi um pedido de vista que retorna, né? Então, assim, esse pedido de destaque, ele traz o caso novamente para o status anterior. Então, eu tenho renovação das sustentações orais, renovação do relatório, renovação do voto. E aí... Interessante. Essa é uma modalidade, uma questão nova, muito relevante e interessante. Ou seja, você pode estar na sessão virtual, ter colhido ali a maioria dos votos, um ministro pede destaque, alegando, olha, isso é uma matéria muito relevante, precisa ser levada para presencial, por videoconferência, e aí inicia-se um novo julgamento. Muito, muito interessante. Gostei. Gostei da novidade, né? Não sei se eu vou gostar do resultado, mas gostei da novidade. Segundo caso da live, é aquele caso de alíquota zero do PIS/COFINS em regime monofásico para as empresas optantes do Simples. Então, o julgamento foi finalizado e foi fixada uma tese de repercussão geral que é constitucional essa restrição imposta às empresas pelo Simples, às empresas optantes pelo Simples, ao benefício da alíquota zero, tá? Porque eu tenho, tendo em vista de um regime próprio que essas empresas são submetidas. Segundo os ministros aqui, é um caso que foi até, a justificativa é boa, sim. Não teve aumento de ônus ou violação de tratamento tributário favorecido às empresas de pequeno porte, porque elas, já que essa arrecadação aqui dessa alíquota zero do PIS da COFINS do regime monofásico, ela foi estabelecida para as empresas varejistas e atacadistas, que efetuam esse recolhimento dessas contribuições em separado.
uma sistemática que não é permitida ou não é possível às empresas optantes do Simples. Né? Então, assim, para as empresas optantes do Simples, a carga tributária permanece o mesmo, tendo em vista o pagamento unificado dos tributos. E aí os ministros ainda afirmaram que não existe nenhum tipo de violação da isonomia, na medida que há um critério que diferencia essas empresas que recolhem separado das empresas do Simples. Então, essa foi a tese. As empresas do Simples já estão sujeitas a um tratamento tributário favorecido. Então, aqui não há nenhuma violação ao princípio da isonomia. Esse caso é bom porque eles fizeram questão aqui, eles fizeram, só é para as atacadistas e para os varejistas. Ok, mas veja, se eu tenho um regime monofásico e, portanto, houve uma escolha da política fiscal de tributar uma única etapa do processo produtivo, da cadeia produtiva. E, ao longo dessa etapa da cadeia produtiva, esse é um assunto muito legal, assim, mas realmente ele é controverso. Ao longo da etapa da cadeia produtiva, eu tenho alguém que está no Simples e que adquire dessa empresa que foi tributada pelo monofásico. A empresa do Simples tem na sua alíquota COFINS, tem o PIS e COFINS ali embutido. Significa dizer que empresas do Simples que estão na cadeia monofásica pagam mais de uma vez o PIS e COFINS se a gente entrar numa lógica ou numa discussão de formação de preço, que sai um pouco da esfera jurídica, mas isso mostra claramente que a monofasia, num regime de plurifasia, cumulativo ou não, ela é uma anomalia, tem que ser usada de maneira absolutamente excepcional pela política fiscal. Especialmente num país que tem um tratamento diferenciado bem mais elevado em relação aos outros países quanto às pequenas e médias empresas. O Brasil tem um patamar de teto do Simples que não se encontra em outros sistemas. Mas que também é uma afirmação que não pode ser levada como crítica, porque o problema é que quando elas saem do Simples, o pulo é tão grande que elas quebram. Nos outros países não, você tem intervalos menos agressivos. Beleza, qual que é o nosso próximo caso? Próximo caso é um caso muito bacana do Sescop. Foi colocado na pauta algum caso que o contribuinte ganhou? Não, né? Não tem. Mas é pergunta difícil. Tudo bem, foi só uma pergunta. A gente vai mudar isso daqui de live do Apocalipse, alguma coisa assim. Vamos criar um nome. Já apelidaram a nossa live, já querem que a gente faça podcast, mas os nomes eu não posso dizer quais que eles disseram. Mas é por aí mesmo que falaram. Podcast da tempestade. As trombetas do Apocalipse, alguma coisa assim. Podcast vai passar. Podcast vai passar. Vai passar. Olha só. Mas é isso aí. Você já se matriculou na pós-graduação de proteção aos dados ou de compliance? Já. Estou diversificando. Eu também matriculei aqui numa de previdenciário. Da nossa amiga Ana Paula. Isso daí. Boa. Corpo docente bom isso daí. Olha só, do como é que é o nome do instituto lá? IEPREV. Grande parceiro da BradT. Olha só, esse caso do Sescop é interessante, eu só tive um voto até hoje pela manhã da ministra Rosa Weber, mas ela tem uma série de... vai passar por cima dos contribuintes, é isso aí, Lohan, vai passar. Não, o meu vai passar era outra expressão, mas tudo bem. Olha só, a ministra Rosa Weber ela entendeu pela constitucionalidade da contribuição paga ao Sescop. E ela atribuiu aqui a natureza de uma CID, porque é voltada ao incentivo do cooperativismo. Realmente, o Sescop tem uma função muito importante no cooperativismo hoje no país. E a ministra destacou que essa questão da exigência de lei complementar,
para essa instituição, ou para a instituição desse tipo de contribuição aqui, ela tem que estar prevista, mas não para esse caso específico. Ela diz que para esse caso específico dessa CID, a Constituição não pretendeu exigir lei complementar que autoriza, mas deixar explícito que elas vão se aplicar às normas gerais de direito tributário previstas em lei complementar. E aí a ministra ainda fala mais, que a destinação desses recursos tributários ao SESCOP, ela em nenhum momento apresenta vício, tá? Porque não há vedação constitucional à destinação de recursos públicos a entes privados, desde que observadas finalidades públicas e o dever de prestação de contas. Então, assim, aqui é inegável o serviço que o SESCOP faz, segundo a ministra, é ela que não existe nenhum vício ao destinar aqui essa questão desses recursos, dessa CID, por isso que ela caracteriza como uma CID, ao apoio e ao desenvolvimento do cooperativismo no Brasil. Aguardam, então, os demais ministros para voto, mas ela fala que é absolutamente constitucional essa contribuição, e, na verdade, ela coloca como uma CID para o SESCOP. Mas isso não tem nenhum problema com a emenda constitucional 33? Não, ela nem cita emenda constitucional 33 no voto. Ela não discorre sobre emenda constitucional 33, não. Ela fala muito sobre o artigo 70, da questão da vedação constitucional desses recursos. Ela fala do artigo 149, da questão da contribuição, mas que a lei complementar aqui não era necessária, porque já existe uma norma geral. E eu não vi alusão aí à emenda constitucional 33. Ok, então não tem repercussão naquele julgamento que vai iniciar agora. Não tem nenhuma repercussão. Interessante, foi pautado o caso do SEBRAE, mas não foi pautado o caso do INCRA. E o ministro Gilmar pediu vista junto. Pediu vista não, desculpa. Destacou os dois casos. Mas esse caso do INCRA e do SEBRAE, eles têm alguma diferenciação importante? Não. Ou todos ao fim discutem a emenda constitucional 33, se ela tem uma taxatividade ou não? Todos ao fim discutem a emenda constitucional 33 e a questão da taxatividade dela. Taxatividade das fontes de custeio, né? Isso. A doutora Fernanda Machado aí já publicou dizendo que essa é a melhor live que ela gosta, que ela assiste na semana, viu, Thiago? Eu vi. Graças a você. Um grande advogado do Acre, o Márcio Danzicorte, que foi na Bradetê aí, está aí também nos prestigiando, presença nobre lá, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do Acre. O Andrew também está aí, acabou de entrar. E aí, meu caro, qual que é o próximo? Só tô deprimido, viu, Thiago? Deprimido, só notícia ruim. Tô deprimido. Nada. Esse próximo é que o Supremo definiu que é constitucional adicional de alíquota de COFINS de importação. Nossa, não, esse caso não está aberto ainda, né? Tá aberto. E que contraria o princípio da não cumulatividade, a vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota. Aqui é importante. Segundo o ministro relator, o ministro Marco Aurélio aqui, o aumento da alíquota de COFINS de importação não atrai a incidência do artigo 195, porque nós não estamos, segundo o ministro, diante de uma nova fonte destinada a garantir a expansão da Seguridade Social. E aí teria exigência de uma lei complementar. Então não há existência de um novo tributo, mas o acréscimo de uma alíquota já existente. E aí, assim, isso esse caso é grave, se advoga muito nisso. O ministro entendeu que a instituição de diferentes alíquotas de contribuição para cada setor da economia não é e nunca pode apresentar uma aplicação de violação ao princípio da isonomia, porque essa majoração se faz de forma homogênea relativa ao segmento importador.
não havendo aqui, em nenhum momento, em nenhuma hipótese, discriminação baseada na origem da chegada dos bens externalizados. Desde que, mas eu falo depois. Entretanto, o ministro conclui que essa parte a gente ganha, você falar que a gente perde tudo, que ao vedar o aproveitamento de crédito, especificamente quanto ao adicional de alíquota ali, a norma ela afronta a não cumulatividade, aí tem o vício de inconstitucionalidade nessa parte aqui. Só que, para nossa surpresa, o ministro Alexandre divergiu e falou que até na parte da vedação do aproveitamento do crédito, aqui, inclusive vedar o aproveitamento de crédito não ofende a não cumulatividade. Então, porque a não cumulatividade se regula por lei. Isso, exatamente. Uma vez foi delegado ao legislador ordinário tratar dessa questão. Então, o julgamento aguarda os votos dos demais ministros. Eu tenho o voto do ministro Marco Aurélio parcialmente favorável, né, porque ele trata de 2 tópicos na ementa e na fixação da tese, que é constitucional esse adicional de alíquota, mas que, ao mesmo tempo, vedar o aproveitamento do crédito é inconstitucional. O ministro Alexandre de Moraes ele abre uma divergência para falar que vedar o aproveitamento do crédito não é inconstitucional. Tá quanto? 1-1. Quando é que termina? Agora, na sexta. Minha Nossa Senhora. Ó, o que eu acho? Essa majoração aí foi criada, inclusive na época, a Receita tinha uma alegação de compensação por uma desoneração que ela tinha feito interna. Mas o mais relevante dessa história para mim é o ministro Marco Aurélio não considera isso uma barreira alfandegária porque tem a segunda perna, ou seja, porque para aqueles que estão no sistema não cumulativo, tem direito ao aproveitamento do crédito. Você vedar o aproveitamento do crédito na importação com essa alíquota adicional, sendo que o PIS/COFINS de importação tem a mesma alíquota e o mesmo direito de crédito daqueles que importam, daqueles que recolhem no PIS/COFINS não cumulativo, quando, na minha opinião, você... Viu? Segunda-feira, desculpa. Segunda-feira, por causa do feriado, né? Quando você veda o aproveitamento desse crédito, para mim, além de ferir a não cumulatividade do PIS e da COFINS, cria-se sim um tratamento diferenciado. Porque é possível criar tributos na importação não cumulativos, porque em tese eles são neutros. Mas quando eu não permito crédito, eu preciso voltar no item 1 para verificar se eu não estou criando uma discriminação em relação à origem e destino de mercadoria. Para mim, o crédito aí ele tinha que ser líquido e certo. Na verdade, o que se alegava que era um novo tributo, né, porque ele tinha regras diferentes, e aí por isso a necessidade de lei complementar, mas me parece que pelo menos o creditamento tem que ser mantido, ou seja, todos os 2 votos, tanto do ministro Marco Aurélio quanto do ministro Alexandre, entendem como constitucional essa majoração, o que mostra uma tendência na primeira parte do julgamento. Mas, ao que me parece, é preciso assegurar, na segunda parte do julgamento, o direito ao crédito. Mas isso daí já não está sendo assegurado no voto do ministro Alexandre. Vamos ver Exatamente. Aí, o Márcio me corrigiu quanto ao dia do final, porque eu não tenho mais negócio de feriado, não. Isso daí está fora de moda já. Hoje em dia, com a pandemia. Tá? Verdade. Todo dia é quarta-feira. Todo dia é quarta-feira. Por isso que a nossa live é uma live que pode chegar a qualquer momento, a qualquer dia. Porque todo dia é igual. Pensando em fazer ela domingo à tarde. O sujeito já está naquela tristeza de domingo à tarde. Aí ele falou assim, preciso querendo dar uma dormida, eu vou dar um sono, vou assistir a live do Walter e do Thiago que eu durmo. Isso. Só notícia triste. Se espremer, sai sangue. Vamos lá. Vamos para a próxima? Cidade Alerta.
Cidade alerta. Vamos lá. A próxima é aquela questão do despacho aduaneiro. O Supremo é o tema 1042. O Supremo decidiu que é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento da diferença tributária aqui apurada mediante arbitramento de autoridade fiscal. Nesse caso, como tem arbitramento, eu fico perplexo com isso, mas o ministro falou que o pagamento de tributo e a multa aqui é um elemento essencial para o desembaraço aduaneiro e qualquer inadimplemento de obrigação tributária, obrigação fiscal, torna absolutamente inviável a conclusão do procedimento de desembaraço. Então, afasta a possibilidade de internalização da mercadoria. Então, o ministro entende que isso não é cobrança de tributo por meio oblíquo, não é coação indireta, porque aqui eu só posso internalizar se tiver absolutamente tudo bem. E ele diz que isso daqui ainda é uma sistemática que revela uma opção política do legislador direcionada a eludir a sonegação fiscal e a proteger a indústria nacional. Então, assim, esse voto é uma pancada, porque às vezes eu tenho uma questão aqui, isso vai gerar muita judicialização, porque só misericórdia divina mesmo, como o Inácio falou aí, porque nós vamos ter um arbitramento de uma autoridade fiscal, uma multa que a gente não sabe de onde é, e muitas vezes o contribuinte tendo que arcar com isso para ter a mercadoria dele. Se isso não é cobrança de por meio oblíquo, eu já não sei mais o que é, não. Aí você me ajuda a falar. Esse caso é um caso interessante da gente levar, inclusive, para a sala de aula, porque desde que fui aluno, né, honrosamente, dos professores Sacha e Isabel na Universidade Federal de Minas Gerais e do professor Zé Alfredo Borges, que é quem dava tributário 3, a gente sempre ouviu dizer que exigir, condicionar a liberação de mercadorias ao pagamento de tributo era uma espécie de sanção política ou de cobrança sem o devido processo legal por via oblíqua, né? Esse caso, o ministro Marco Aurélio traz num trecho do voto dele uma razão de praticabilidade e de eficiência de arrecadação. Ele diz o seguinte: se tornaria inviável e de grande insegurança ao cenário nacional você liberar as mercadorias sem o pagamento da exação arbitrada. É interessante, eu fico balançado, porque de fato, na prática operacional, você teria muitos problemas, mas que está condicionando o pagamento, a liberação ao pagamento de tributo, e isso pode causar, vez por outra, a extensão disso a outras questões que até então nós achávamos e chamávamos de sanção política, pode. Por exemplo, determinado Estado, que nem posso ficar falando isso para não dar asa, mas determinado Estado que parava o transporte de mercadoria exigindo documentação fiscal, e quando achava alguma coisinha ou outra que não concordava, apreendia a mercadoria. Milhares e milhares de mandados de segurança foram feitos para liberação de mercadoria e foram obtidos êxitos. Eu não acredito que seja uma nova era, acredito que é um caso muito específico da importação e do arbitramento, e eu espero que isso não seja aplicado de forma discriminada, porque de fato nós vamos criar uma via oblíqua de cobrança. Olha só, e o próximo caso... O Leonardo pergunta se isso não afronta a súmula 323. O ministro deixou no voto dele que isso não é uma espécie de sanção. É que ele acha que é a única forma de se recolher o tributo na importação. Está muito no limiar, Leonardo, mas ele fez essa ressalva. Desculpa, Thiago, te interrompi. Não, eu já ia passar para o outro caso, que era o tema 1020, que é um tema que impacta a todos os prestadores de serviço do Brasil, impacta muito as operadoras de crédito, as operadoras de plano de saúde e quem presta serviço em todos os municípios do país. Aqui, o Supremo define se
é constitucional uma lei municipal lá de São Paulo que determina a retenção do ISS pelo tomador do serviço em razão de ausência de cadastro no município de São Paulo, aqui no caso, do prestador do serviço que é estabelecido em outro estado. A tese fixada pelo ministro Marco Aurélio, acompanhada pelos ministros Fachin e Lewandowski, foi no sentido que é absolutamente incompatível com a Constituição Federal qualquer disposição normativa que prevê a obrigatoriedade de cadastro em órgão da administração municipal de prestador de serviço não estabelecido no território do município. E mais, e é inconstitucional também a imposição ao tomador daquele serviço de retenção do ISS quando descumprido uma obrigação acessória de terceiro. Então, assim, segundo o ministro, a lei aqui, ela erra ao determinar, que o prestador de serviço, que emitir nota fiscal autorizada por outro município, por tomador estabelecido no município, aqui no caso do município de São Paulo, deve se cadastrar no município, na Secretaria de Finanças do município de São Paulo. E segundo, o tomador de serviço prestado, ele fica obrigado ao pagamento do ISS caso a inscrição do cadastro não tenha sido feita. Nós estamos atribuindo a terceiro uma obrigação que não é dele. E aí, inaugurando a divergência, quem você acha que inaugurou a divergência? Não posso me pronunciar. O ministro Alexandre de Moraes, que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, que surpresa, e pelo ministro Dias Toffoli, e eles falaram o seguinte, que é constitucional a lei municipal que estabelece uma exigência de cadastro de prestadores de serviço não estabelecidos no próprio território, mas que efetivamente lá prestam seus serviços. E segundo, que é constitucional, sim, uma lei municipal que prevê a responsabilidade de tomador de serviço pela retenção de valor equivalente. Então, assim, agora você vai ter que exigir o cadastro no município que você está para que aquele serviço seja prestado, para você não ter a exigência, para você não vir a ser obrigado a recolher aquele tributo. E aí, o ministro Alexandre, ele sempre justifica os votos dele, ele traz que essas obrigações acessórias impostas pela lei municipal não implicam em ofensa ao princípio da territorialidade, porque é legítimo para o interesse da municipalidade verificar a origem e a regularidade das empresas estabelecidas em municípios diversos. Não apenas para fins de arrecadação, mas para fins de fiscalização. Então, assim, e mais, eles entenderam que a obrigação de retenção por parte do tomador aqui do serviço e só ocorre em caso de inobservância do cadastro, configura uma penalidade pelo descumprimento de um dever instrumental, que vai afastar, na visão do ministro, a ocorrência de tributação. Então, ele fala que a Lei Complementar 116 não estabeleceu como local da incidência do tributo o local onde formalmente esteja sediado o estabelecimento do prestador, mas onde efetivamente tenha se dado a prestação dos serviços, o que atrai os interesses do município em fiscalizar a prestação de serviços. Lembrem, o ministro Alexandre de Moraes é o relator daquela ação da Lei Complementar 157. Isso já é claramente um apontamento do que vai ser decidido lá. Que, aliás, a liminar dele foi muito direcionado também à questão da praticidade, naquele caso, de que era inviável naquele momento. Temos que lembrar que há um projeto nacional de implementação de uma nota fiscal nacional, né, para prestação de serviço, projeto que está sendo muito bem desenvolvido pelo SERPRO. Mas, na verdade, com todas as vênias aos votos proferidos na divergência, o que acontece na prática é que o contribuinte acaba por ter que recolher 2 vezes o mesmo tributo ou consignar em juízo.
Por quê? Porque essa exigência de cadastro, que não é só no município de São Paulo, aqui em Belo Horizonte mesmo tem, quando você toma mais de 240 mil anos de serviço, o tomador do serviço fica obrigado a recolher, senão ele passa a ser corresponsável da relação tributária. E aí, portanto, o que você tem no município onde eu fui prestar o serviço, o tomador exigiu, e no município onde está o meu estabelecimento prestador, que a lei complementar estabelece como local correto, o município também exigiu, levando o contribuinte a recolher em duplicidade. Eu vi isso milhares de vezes na minha vida profissional, e é um absurdo completo. Você cria um tributo invisível, que é o pagamento em duplicidade. Eu havia sugerido, inclusive, ao nosso amigo Alberto Macedo, que lá naquele propósito de reforma dele Simplifica Já, e eu acho que deveria haver uma câmara arbitral entre os municípios. O contribuinte deposita o dinheiro e depois os municípios é que decidam a quem pertence, e não passar o ônus ao contribuinte de ter que recolher 2 vezes, de não recolher e ter multa, de ter processos, milhares e milhares de consignações de pagamento em juízo. Não faz o menor sentido isso para mim. É preciso que isso seja decidido entre os municípios e não com a participação do contribuinte. Mas isso vai ser grave, porque uma empresa operadora de cartão de crédito sediada em São Paulo, ela tem que ter cadastro nos mais de 5 mil municípios. Não, é gravíssimo. É gravíssimo, é gravíssimo. O número de obrigação acessória vai crescer assustadoramente. A gente sabe que quem vai pagar é o contribuinte, é o consumidor. E a consequência disso também é a exigência do tributo. Não se está fazendo essa obrigação acessória por fazer, e sim para que aumente artificialmente, porque em muitos casos não é devido, o número de contribuintes do ISS daquele município. Isso mostra o tanto que o sistema atingiu o caos. Tiago, nem olhei a hora, já são 11h59, tem mais algum? Tem mais 2, então eu só vou fechar. Fixou a tese naquela questão que é não, a gente começou foi 11h10, eu confundi aqui. A gente muda tanto o horário dessa live e o dia que eu já esqueço a hora que começou. Tá tranquilo. Isso se chama segurança jurídica do país, é isso. Não, mas saibam que nós estaremos aqui toda semana, só não sei o dia e a hora. E às vezes nem o assunto. É constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não cumulatividade a COFINS, dado que observa o princípio da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não confisco. Era uma tese que estava para ser fixada, é mais um trator para a gente, a previsão de lei ordinária para introduzir não cumulatividade a COFINS. E o último caso é um caso do STJ, que eu adivinho seus pedidos, como sempre, meu chefe querido, que é um caso da ministra Regina Helena Costa, que o STJ afirma ser possível a utilização excepcional do incidente de desconsideração de personalidade jurídica para redirecionamento de execução fiscal. Então, a turma que ela entendeu que, apesar de um incidente de desconsideração, em regra, ser incompatível com a LEF, pode haver instauração em hipóteses excepcionais, desde que observada a responsabilidade tributária. Segundo aqui a ministra Regina Helena Costa, o artigo 134 do CPC, ele permite a utilização do incidente de desconsideração em execuções fundadas em título executivo e extrajudicial. E aí, razão pela qual o incidente ele pode ser instaurado em execução fiscal quando, por exemplo, está configurada a formação de grupo econômico ou de alienação fraudulenta do patrimônio da empresa. Então, dessa forma, o que é que os ministros determinaram? O retorno dos autos à origem para novo julgamento e análise dos fatos em razão dessa premissa de que o incidente de desconsideração não poderia ser aplicado no regime jurídico da LEF. E para o STJ agora pode, esse caso é importante, nós vamos ver agora chover incidente de desconsideração e responsabilidade pessoal de sócios.
muito importante esse julgamento para dizer o seguinte: há um livro que eu coordenei juntamente com o Guilherme Henriques, nosso querido Guilherme Henriques, e com o Rafael Frattari, Processo Judicial, Perguntas e Respostas, e lá tem um artigo que Vossa Excelência me deu a honra de assinar junto. Guardarei para todo sempre essa lembrança. Talvez até coloque num quadro e publique e pregue na minha parede. Nós temos um artigo lá publicado. Em decorrência desse livro, que já está na sua 4ª edição, a ABRADET vai inaugurar uma série na próxima sexta-feira que chama Processo Judicial, Perguntas e Respostas. E a gente vai fazer temas nesses encontros sobre o que se escreveu nessa última edição desse livro. Sexta-feira, não sei a hora, vocês consultem as redes sociais da ABRADET, porque eu esqueci a hora, salvo engano, às 16 horas da sexta-feira. Processo Judicial, Perguntas e Respostas. E nesse primeiro episódio estará lá uma discussão sobre desconsideração da personalidade jurídica, e eu colocarei esse julgamento do STJ para questionar os meus colegas que escreveram sobre isso. Querido Thiago. Então, é isso. Acho que por hoje é só, pessoal. É igual a TV Colosso, está na hora de matar a fome. Eu nem sei o que você está falando, que meus filhos são tudo mais velhos, Thiago. Mas eu lembro da minha época. Por hoje é só, pessoal. Então tá, gente, é isso. Thiago, mais uma vez, muitíssimo obrigado por esse papo semanal super agradável. Apesar das constantes derrotas do conteúdo, você transforma as nossas derrotas em notícias mais amenas. Eu gostei muito quando você começou aí a falar do caso da retenção do INSS, que parecia que o médico está dando notícia ruim para a gente, que você começou. Nem falou qual que era o caso. Este caso é muito relevante. Não é relevante só para as empresas, para os prestadores de serviços, para os industriais. Esse caso vai causar um grande impacto. Este caso é o da retenção do INSS. Quase morri aqui. Estão falando do seu copo de cristal aí, viu? Não, copo de cristal, gente, cenário novo. Comprou apartamento novo aí, Thiago. Comprou apartamento novo em Brasília, hein? Chama a gente para tomar um vinho. Isso é uma cobertura. Eu não estou em Brasília, eu estou na minha penthouse em Miami. Bem que eu vi que aquela árvore ali estava mais verde do que eu imaginava. Timar americano, exatamente. E aí depois falam quem é o patrão. Eu estou aqui fazendo sustentação oral, aula e lives. Ai, meu Deus. Então tá, meu querido. Muito obrigado. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço.